Boa noite, amados irmãos, encarnados e desencarnados, que fazem parte dessa corrente de luz e de amor, que é o Evangelho no Lar, da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, em Alegrete, sempre às 20 horas. Hoje, 28 de janeiro de 2022, vamos rogar ao Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão e mestre, aos irmãos de luz, aos nossos protetores, que os encarregados também do Evangelho no Lar, que estejam conosco, nos iluminando, nos intuindo, preparando o nosso campo mental para a realização deste Evangelho. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para dizer uma pequena prece. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua a todas as maldades, para que só de bênçãos se encha minha alma, e que eu seja tão bondoso e tão alegre que todos, que de mim se aproximarem, sintam a tua presença, Senhor. Reveste-me de tua beleza e que, no decurso deste dia, desta noite, eu te revele a todos. Que assim seja. Hoje nos tocou então a parte final da prece dominical, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o item 3, os incisos 6 e 7. Inciso 6. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre a terra, para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantém para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem. Uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Ver adiante impressos pelos obsidiados. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e os bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Ver adiante, número 11. O mal não é a vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados.
O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível senão aqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Item 7. Preza a vós, Senhor, que nossos desejos se cumpram. Mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos, nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos, almas sofredoras encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, mentalizemos aqui então as pessoas que nós queremos que recebam esta prece. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Nota: pode-se formular aqui o que se agradece a Deus e ao que se pede para si mesmo ou para outrem. Ver adiante as preces 26 e 27. Bom, nos encaminhando então agora para a parte do comentário. Como é uma oração, não tem muito o que comentar, né, amados irmãos? Eu quero só fazer uma leitura do rodapé, do número 1 aqui, do inciso 6, que fala da tradução, né, onde diz: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal, que diz aqui, certas traduções trazem: não nos induzais em tentação, tem a parte em latim. Essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus, que Ele compele voluntariamente os homens ao mal. Pensamento blasfematório, que assemelharia Deus a Satã, e que não pode ter sido o de Jesus. Ela está, de resto, conforme a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Ver o Céu e o Inferno, capítulo 10, os demônios. É uma notinha do rodapé aqui que explica, porque as traduções às vezes nos confundem, né, ao estudarmos o Evangelho de Jesus. Agora, sobre, então, a parte final, né, dessa oração, o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos deixou, nessa nota que pode se formular, né, e agradecer a Deus ou pedir a outrem, vamos fazer então as nossas irradiações desta noite, né, já que a parte final da oração de Jesus, o Pai Nosso, vamos então agradecer por essa oportunidade, né, de estarmos aqui encarnados nesse momento, em pleno momento de pandemia, embora tenhamos tido algumas separações em nossas famílias, nossos amigos, mas nós, conhecedores da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, né, que nós somos espíritos encarnados por um tempo aqui na Terra, uns por mais tempo, outros por menos tempo. Então agradeçamos a Deus por estarmos encarnados nesse momento, pedindo que Ele nos fortaleça, que nós possamos sempre praticar a caridade, orando, né, nos melhorando também, fazendo a nossa reforma íntima, também a caridade material, que sempre possamos fazer. Também vamos pedir pela saúde dos irmãos inscritos aqui no livro, nesse Evangelho, que todos
recebam conforme seu merecimento. Vamos pedir pelos doentes que estão nos hospitais, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, para os irmãos que estão em erro, pelos infortúnios ocultos. Também vamos pedir pela paz mundial. Nosso orbe, ainda em transição, né? Ainda está na parte, estamos ainda vivendo um momento de expiação, de provas, né? Nesse momento, então, de regeneração, que nós possamos também, nesse momento, agora pedir que todos sejam atendidos pelos socorristas, pelos plantonistas de Jesus, pelos médicos do espaço, aliviando as dores físicas, as dores morais, aliviando as angústias, pedindo pelo nosso município que livre dos vendavais, das doenças, em especial desse vírus, assim como todo o nosso país e mundo afora também, que nós, enquanto humanidade, possamos refletir e possamos fazer uma introspecção do que podemos fazer para aliviar esse momento de pandemia, de isolamento, que quando a gente percebe que quando a humanidade começa a se soltar novamente, o vírus vem, ele muta e novamente nós temos que voltar a ficar mais isolados. Então, que possamos aproveitar esse momento de isolamento para fazer uma introspecção, fazer uma oração, aprendermos a orar também, já que esse capítulo, né, das preces espíritas nos ensina como orar, como elevar o pensamento, que a prece vem do coração, que embora sejam preces prontas, como por exemplo o Pai Nosso, aqui nos ensina a refletir sobre cada frase à medida que vamos falando elas, mentalizando Jesus e pensando no que Jesus quis nos ensinar com essa oração. Vamos agora então rogar a Deus e a Jesus, os médicos do espaço, que fluidifiquem as nossas águas, que estão nesse momento postas para receber o fluido medicamentoso, que ao tomarmos dessas águas sejamos tratados, curados, se assim for a vontade do Pai, se assim for nosso merecimento. Agradecendo a presença desses irmãos de luz, que o Mestre Jesus derrame nesse momento um fluido medicamentoso, de paz, de cura, sobre o nosso coronário. Que ele vá descendo por todo o nosso corpo, físico e espiritual, nos tratando, nos curando, e que possamos estarmos todos os dias aqui, às 20 horas, reunidos nessa corrente de luz, nos ajudando uns aos outros, tanto encarnados como desencarnados. E é com o coração cheio de gratidão por esse momento que agradecemos a Deus e a Jesus. E que Deus nos ilumine sempre. E que assim seja, irmãos. Fiquem na paz de Jesus.